Meus amigos, é a agonia do PSDB, viu? É uma agonia que realmente comove até aqueles que são anti-tucanos, né? Sem dúvidas, Douglas, boa tarde para você, ao Natan, ao Ezequiel e a toda a nossa audiência. De fato, o PSDB é hoje um retrato de um partido que já foi grande, que tem um protagonismo na história da redemocratização brasileira, mas que hoje precisa pensar muito para ver se encontra uma saída e não é nem certeza que vai encontrar para não chegar ao fim, né? Se bem que por meio de uma fusão é o fim de uma sigla, afinal de contas você muda ou o nome ou o número, então é sim o fim de um partido que eu acho que paga um pouco dos pecados, paga um pouco por pecados que cometeu, principalmente de 2014 para cá. Acho que aquela derrota de Aécio Neves à presidência da República, o partido nunca geriu bem a derrota, aí naquela época... Também, João, aquele posicionamento gerou um efeito dominó, sim, de questionamento de democracia, de urna eletrônica, de uma série de coisas. E aí você tem um partido que foi essencial na retomada do processo democrático, partindo para políticas que, sinceramente, não dialogam muito bem no cenário democrático. Mas, notadamente, o senhor Aécio Neves causou uma crise de identidade no partido, saída de pessoas que a gente precisa lembrar, como o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente. Uma figura histórica. Você pode ter críticas a ele, administrativas, políticas, mas é alguém que sempre se manteve ali na linha democrática. Sempre teve uma postura admirável. Exato, e aí outras pessoas ganharam um certo protagonismo a ponto de criar essa crise de identidade no PSDB, que eu particularmente não vejo mais muita saída. E aqui no Piauí é o partido que comandou a prefeitura por 30 anos, mas que infelizmente hoje não tem nenhum vereador na capital e eu acredito que nem condições de viabilizar uma chapa competitiva para deputado estadual e deputado federal. Atrair, né, concorrentes. Mas é assim, o João falou da redemocratização. Na redemocratização não existia PSDB. Não, era mas MDB. As figuras que posteriormente passaram a integrar o PSDB participaram ativamente. Sim, foram na mesma linha ali, da social-democracia. Teotônio Vilela, Fernando Henrique Cardoso, vários nomes. O próprio Ciro Gomes, né, ao sair da democracia. Que teve lá. Aí nós tivemos a primeira eleição direta depois de 21 anos de ditadura, considerando que os 4 primeiros anos não foram bem uma ditadura, enfim, tem esse questionamento, vamos botar 25, arredondar para 25. Nós tivemos o Collor eleito, depois do Collor assumiu Itamar Franco, que tinha uma ligação com o PSDB. Essa corrente, né? Essa corrente do PSDB, e muitas pessoas criticam, falam mal do presidente Itamar Franco, mas ele teve uma participação decisiva na consolidação da democracia no Brasil. Deu a estabilidade necessária. A estabilidade. O presidente Itamar Franco, gente, é bom lembrar, e aqui tem tempo para falar um pouco aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, ele era vice de Collor, não é? Vice de Fernando Collor de Mello, era de um colégio importante em Minas Gerais. Aí você tem a primeira eleição direta, depois de 25 anos de ditadura, Collor é eleito, é cassado, logo nessa retomada da democracia, o primeiro presidente eleito depois da ditadura é cassado. Aí, vamos lá, estabilidade política criada, porque todo mundo, perigo da ditadura voltar, né? Porque nós tivemos lá Tancredo Neves, aquele episódio todo do José Sarney, mas foi eleição pelo colégio eleitoral, eleição direta. Itamar Franco assume, mesmo com temperamento meio explosivo, ele dá estabilidade política e estabilidade da moeda. Tem esse detalhe. Garantiu as condições de se criar uma moeda forte. De se criar uma moeda forte, o real. Depois de Itamar Franco, nós temos a eleição de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, reeleição de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, e aí nós tivemos Lula, e aí em 2014, essa eleição, Dilma, foi na reeleição... Foi na reeleição da Dilma. Aí tivemos Dilma, aí a reeleição da Dilma, porque a Dilma fez um péssimo mandato, e aí na reeleição da Dilma, 2014, nós tivemos Aécio pelo PSDB, que no início não tinha a candidatura não tinha encorpado como incorporou depois, mas aí depois foi acirrado, é uma diferença muito pequena. Muito pequena.
E aí teve aquela polêmica que não podia mostrar a apuração desde o início, porque tinha a questão do fuso horário. Dos outros estados. Quando divulgaram os votos, era quase 90%. Quase ali, 90%, e aí e estava a Dilma praticamente... estava virando, né? Virando. Eu acho até que isso criou, já que a gente está falando um pouco de história, isso ajudou a criar esse embate, né? Porque as informações que se tem é de que até os 80% da apuração dos votos, o Aécio estava na frente. Tem até aquela imagem dele com Luciano Huck e outras figuras muito conhecidas no país, já em clima de comemoração ali, de euforia. E quando os votos de fato são divulgados, a Dilma aparece virando com uma diferença muito pequena. E aquilo levou, o antipetismo já era muito forte, muito, né? A gente tinha aquelas manifestações de 2013 que deixaram a classe política com uma aprovação lá embaixo. Aí em 2014 e aconteceu aí Aécio Neves e o PSDB se aliou a esses segmentos mais radicais, mais extremistas, que acabou gerando aí uma implosão da classe política, que eu acho que levou à queda da presidente Dilma Rousseff. Enfim, a gente tem o surgimento do efeito Jair Bolsonaro, que, querendo ou não, é um nome que sempre atuou no radicalismo, no extremismo. Era baixo clero, por isso ninguém via muito. Mas basta, por exemplo, basta olhar no YouTube o programa CQC da Bandeirante, o antigo programa, que ele aparecia com frequência no CQC. Sim. Agora, uma das colocações que ele fazia. A história ela não é produção espontânea, geração espontânea, ela tem uma continuidade, como já acabou de mostrar. Aí eu queria ouvir o Natan e o Ezequiel, a opinião de vocês. 2014, vamos lá, 2014, quando acontece a virada, se fala muito de discurso antidemocrático, de questionamento da lisura do processo eleitoral com a utilização de urna eletrônica. Tudo isso a Aécio Neves fez em 2014. O que não teve foi a mesma projeção de Jair Bolsonaro na eleição, na reeleição, na tentativa de reeleição dele, na última eleição, né? Mas o Aécio foi o que inaugurou o precursor desse discurso, pedindo auditoria das urnas, questionando o fato de ter sido divulgado apenas com 90%, 80%. Tudo isso, então assim, aí gera, 2014, aí a Dilma, a ex-presidente Dilma com um desgaste absurdo, soma-se a isso a oposição crescente, não é nem anti-Dilma, anti-PT, né? E gera aquele impeachment e tudo mais. E aí o próprio Aécio Neves cai em desgraça, né? Porque hoje o Aécio Neves é um político inexpressivo, do baixo clero, né? Deputado federal hoje por Minas Gerais, mas sem a mesma, nem de longe, o mesmo tamanho que tinha quando foi envolvido em escândalo da Odebrecht, naquela época da Lava Jato. E 14, né? E realmente através desses questionamentos de Aécio Neves, esse clima de antipolítica, né? Começou a ser instaurado no Brasil. Que atingiu até ele também. Que atingiu o próprio Aécio e outras figuras do PSDB e que acabou levando ao poder Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro... Que se declarava um antipolítico. Apesar de estar quase 30 anos no Congresso, ele soube surfar bem nessa onda, foi inteligente nesse sentido. A história, só um detalhe, na época da ditadura, né, o Ulisses Guimarães, o grande Ulisses Guimarães, lançou o anticandidato, um anticandidato que era uma crítica ao candidato da ditadura. O Bolsonaro se declarava antipolítico. Quer dizer, é incrível como ele conseguiu emplacar um discurso de ser uma espécie de outsider da política, né? Um cara que é novo. Que é contra a política. Contra a política. Estava há 30 anos no Congresso Nacional. Ele conseguiu interpretar esse sentimento do antipetismo, do desgaste com a classe política e conseguiu, principalmente, fazer essa leitura do ambiente nas redes sociais. São vários fatores que culminaram aí na eleição de Jair Bolsonaro em 2018, mas em um processo que foi encabeçado lá em 2014, com esse resultado apertado. Foi gestado, né? Foi gestado em 2014 e que teve o seu resultado lá em 2018. Agora, eu queria saber o seguinte, Jair Bolsonaro sempre foi assim. Sim. O discurso dele, isso aí você... Ele até veio mais ao centro, porque tem umas entrevistas da década de 90 em que ele defende claramente o fuzilamento, a morte de milhares de pessoas. Acho que o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. De várias pessoas, né? É algo bem mais radical. Né? Agora, o que eu quero perguntar a vocês, antes de a gente entrar no assunto local, aqui um momento, discutir política também, né? Afinal de contas, é uma eleição no próximo ano. Muita gente fala assim, mas o Bolsonaro soube, o ex-presidente Bolsonaro soube, digamos, se preparar para o processo eleitoral. Sim. Eu tenho uma tese, não sei se vocês concordam, você pode discordar. O ex-presidente Bolsonaro, ele não se moldou para
o clima de antipolítica e de antipolítico que existia no Brasil. Ou seja, boa parte dos eleitores buscava, então, em função de tudo que a gente falou, um candidato que fosse antipolítico, fora do sistema. Bolsonaro não, digamos, criou um personagem para se enquadrar nessas necessidades. O Bolsonaro já era assim. A conjuntura abraçou o Bolsonaro, a conjuntura apareceu, e aí, quando apareceu, ele foi inteligente assim, opa, dá para mim. Exato. Dá para mim. Então era impensável o cara do baixo clero chegar à presidência da República. Falou, isso aqui dá para mim, eu sou assim. E somado às estratégias corretas de rede social, que viralizou o seu discurso, a sua atuação. Bolsonaro não criou, vocês concordam que ele não criou figura para saber quando ele já tinha, ele era assim. Ele só aglutinou essas forças, né? Exatamente. Eu acho que aglutinou justamente de 2014 para cá. A gente vai observando justamente de 2013, a partir, eu acho que, daquelas manifestações amplamente divulgadas em 2013, eu acho que a guinada de chave que veio determinando para que ele pudesse ser eleito no ano 2018 foi a partir daí. Claro, muito se fala ali que Eduardo Cunha teve parcela de culpa também, na questão do impeachment da presidente Dilma, né? Então, por conta disso, há algumas especulações nesse sentido. O próprio MDB em si também nessa formação. E eu acho que ele acabou pegando força justamente, não somente na questão dessas manifestações de 2013, mas principalmente do ano de 2015, que foi decisivo para aquele sentimento antipetismo que estava já bem alarmante no Brasil e acabou surfando nessa onda e acabou conseguindo ali conquistar pelo PSL as eleições. E só mais um ingrediente que eu lembrei, nesse período também estávamos no auge da Operação Lava Jato. O auge, exato. Que também foi algo que influenciou bastante no cenário político, né? Contribuiu para o antipolítica, já que todos os partidos, de todos os grupos, claro, principalmente do PT, porque estava no comando do governo, basicamente, João, inclusive esse era um questionamento da época, por que não se estende a outros partidos? Era basicamente PT. Sim. Tudo bem, o PT estava no comando do Brasil, mas viu-se depois que era... E aí, Douglas, só para concluir a minha fala em relação a tudo isso, é impressionante o risco que o discurso da antipolítica gera. Né? É claro que a gente compreende e concorda com a população que entende que, infelizmente, tem muita corrupção, infelizmente, a classe política é desconectada da realidade. Muitas vezes a classe política defende os interesses de quem está lá na elite, vamos dizer, financeira do país, em detrimento dos interesses de toda a população. No entanto, o discurso de antipolítica, ele dá oportunidade exatamente para o autoritarismo, porque o que não é político é autoritário. A política é exatamente a capacidade de dialogar, de todo mundo conversar e se chegar a um consenso ouvindo todo mundo, né? À medida em que a gente tem sempre o discurso contra a política, você acaba privilegiando o outro lado. E o outro lado, né, o contrário da política, é o autoritarismo. Porque na política, pelo menos, você pode não concordar, mas você vai conversar, vai dialogar e vai tentar conquistar um espaço. Você pode questionar o que a maioria decidiu, mas é a maioria que decide, não é? Eu estava vendo o seguinte, agora para encerrar mesmo, mas porque o assunto é palpitante, é bom. Você vê que as pessoas gostam da traição, mas não perdoam o traidor. A história mostra claramente isso. As pessoas gostam da traição, mas não, como fato, mas não perdoam o traidor. Você vê que o Aécio começou em 2014, e assim, o Aécio tinha tudo para ser o presidente da República e se tornar alguém grande demais. Porque o Aécio vem da assessoria do avô, vivenciou tudo aquilo, era uma figura conhecida já na época da redemocratização, um jovem, mas ativo ali com o avô Tancredo Neves. Então, assim, ele toma essa atitude em 2014, antidemocrática, e aí luta pelo impeachment da Dilma, é um dos nomes que ficam à frente do impeachment da ex-presidente Dilma, e assume o Michel Temer. E ele abraça o governo Michel Temer, está ao lado do Temer. Imaginando que ia colher frutos, né? E aí depois ia gerar frutos para ele lá na frente e tal. Quando o ex-presidente Bolsonaro começa a despontar, cresce e se torna o candidato muito... Porque muita gente diz assim, se não fosse aquela facada, Bolsonaro não ganharia. Eu acho que ganharia. Ele já vinha no crescente. Ele já vinha no crescente. Se influenciou ou não influenciou, foi para mais. Bolsonaro seria presidente, né? E a gente deseja aqui que o nosso desejo era de que ele fosse presidente sem que tivesse acontecido isso, porque o que ele tem pago
Ainda em hoje, saúde, né? ainda Sequelas hoje, é um absurdo, realmente é algo que dá uma agonia, assim, a pessoa ninguém merece uma situação daquela. Né? E, aliás, é uma investigação que foi para mim foi muito mal feita, né? Então, um doido que fura a segurança e perfura o candidato a presidente, quer dizer, e aí a investigação, não, um doido, é meio difícil, mas vamos lá. E aí, quando chega em 2018, ele tenta se viabilizar ali, não consegue, e Bolsonaro olha para trás e diz, não, esse... Já tinha virado protagonista. Protagonista sem a presença de ninguém, e Bolsonaro diz, não, vou chegar sozinho aqui, eu não vou carregar ninguém não. Aí isola Temer, isola Aécio, e aí começa o inferno astral do Aécio Neves. Não que Bolsonaro perseguisse Aécio, mas pela a falta mesmo de protagonismo. Para começar, ele não pode nem ser candidato mais ao Senado, nem tentou a reeleição para o Senado, já foi deputado federal, e ele não foi um dos primeiros colocados não, deputado federal. A eleição dele para deputado federal, inclusive, foi feita por telefone, né? Porque ele estava nessa crise, não podia fazer campanha no meio da rua, porque aí todo mundo, os próprios petistas iam começar, olha, é isso aí que está respondendo. Então, a eleição dele para deputado federal foi feita na base do telefone. Como tinha sido governador, tinha sido senador, tinha uma base muito sólida, muitos prefeitos devendo favores a ele, a gente sabe como é que a política funciona. A campanha dele para deputado foi feita na base do telefone, ligando para o prefeito e tal, olha, me arranja aí uns votos de vereadores e tal, e foi assim que ele conseguiu. Ele chegou a presidir o Senado ou foi a Câmara? Foi a Câmara. Mas você vê, muitos anos atrás. Você vê a história, né? O governador de Minas, assim, governador com popularidade... Eleito numa votação absurda. expressiva. Senador eleito assim, deitado em casa. Com protagonismo nacional, que joga tudo por terra, assim, é um negócio